Bom dia, Caião. Bom dia, Braulio. Eu sou o William de Nova Iguaçu, da Estação Café com Graça de Nova Iguaçu. Então, eu vendo o seu recorte ontem, falando sobre essa busca desenfreada nesses dias pelas riquezas, né? Pessoas que ficam ensinando outros a buscarem dinheiro desesperadamente. Caio, eu dizer a verdade para vocês, eu preciso sim dessa ferramenta chamada dinheiro, entendeu? E olhando para Jesus, tendo ele, como você ensina, como nossa chave de interpretação, nossa chave hermenêutica, para tudo, inclusive para a vida, eu não vejo Jesus ensinando ninguém a ser rico, a buscar desesperadamente a ter dinheiro, mas a confiar nele. Nós vemos o Evangelho ensinar a ter contentamento, mas os mestres de hoje dizem que segundo os ensinamentos dele, dizem que quem pensa desse jeito é preguiçoso, é covarde, e que nós temos chamado para ser ricos, para comer o melhor dessa terra, né? E se nós não buscarmos essas riquezas, nós estamos debaixo de maldição. Então isso tem me perturbado, Caio. Por favor, me ajuda a expandir melhor o meu entendimento acerca do Evangelho, acerca do que realmente Jesus ensinou acerca do dinheiro. Por favor, tá? Um beijão para vocês, tá? Amo muito o trabalho de vocês. Espero em breve ter a oportunidade de dar um abraço em vocês aqui em Nova Iguaçu. Paz e bem sobre a vida de vocês. Beijão. Beijão, meu filho. Café com Graça. Alexandre e Michele, minhas ovelhinhas amadas, lá do Café com Graça de Copacabana, que foi o primeiro projeto que deflagrou depois tudo que a gente chama de Caminho da Graça, e nasceu lá de Copacabana, do meu site. O próprio Alexandre e a Michele são amadíssimos. Quando eu vim para Brasília, eles iniciaram o Café com Graça aí em Nova Iguaçu, está aí até hoje. É um grupo tão bonito, tão lindo, e são também filhos e extensão da minha vida e ministério. Eu dou muitas graças a Deus pela vida do Alexandre e da Michele. Mas veja só o que acontece. Você é um cara que sabe o que Jesus ensinou, mas está em aflição porque está precisando de dinheiro e está com uma tentação danada de aprender os métodos de soberania, de como você pode se tornar um cara que vive em soberania psicológica sobre os outros, soberania de postura, de atitude, como você pode se tornar um cara atraente. Não é para levar o evangelho a ninguém, é para ter gente para comprar de você, para se impressionar com você, para obedecer você e você faturar mais, como você mesmo disse, comer o melhor dessa terra, que é uma linguagem lá do Velho Testamento. Em Jesus, comer o melhor não é dessa terra. Jesus disse que, inclusive, alguns dos discípulos dele passariam até fome. E quando ele os enviou dizendo: não se preocupem, vocês vão comer todo dia, não vai faltar, mas não se preocupem, não queiram acumular. Você me perguntar o que Jesus disse, não é exatamente verdade, porque você sabe o que Jesus ensinou. Só não é para você, no momento, alguma coisa que te deixa completamente confortável, porque você está precisando de dinheiro, que não tem nada demais você precisar de dinheiro e eu precisar de dinheiro. Só que a gente não precisa aprender com os mestres da ganância, que estimulam em você a ganância, como outro dia eu vi uma pessoa dizendo que a ganância era positiva. Você tinha só que estimular a ganância na direção da produtividade, ao invés de ser só um ganancioso, sem produtividade. Transforme a ganância numa força motriz de trabalho. Transforme a ambição
num poder de alcance que faz você estender a mão até onde você sonha conseguir. Outro dia eu vi um outro falando sobre a bênção da inveja e como a inveja pode ser útil, porque a inveja vai dar a você o estímulo de buscar algo que, de outra forma, sem a inveja, você não buscaria. A inveja, todavia, é perversa, é pecado no ser, a ganância, é cobiça. É cobiça. É cobiça. Tudo isso é cobiça. Por que que você quer? Porque outros têm. Se outros não tivessem, se todo mundo vivesse no padrão que você vive, você não cobiçaria. Mas porque tem muita gente que tem mais do que você, ou tem cada vez mais pessoas com muito mais do que você, que o seu coração e o coração de tantos que me assistem aqui cobiçam. O que é que Jesus disse sobre o dinheiro? Vocês todos sabem. Ele disse que é mamon, que é para eu não ajuntar tesouros aonde o ladrão rouba, a traça corrói, que é para eu ajuntar tesouros no céu. Todo mundo sabe. Agora, ele mandou trabalhar, ele disse que quem trabalha mais ganha mais, que quem trabalha menos ganha menos. Extremamente objetivo o tempo todo, dizendo que digno é o trabalhador do seu salário. Ele ensinou uma quantidade enorme de coisas sobre dinheiro, por exemplo. Ele disse que dinheiro parado não vale, que se você não bota o dinheiro para circular num negócio lucrativo, ele ensina isso na parábola dos talentos, então invista no banco, para que pelo menos você tenha juros do dinheiro, mas não deixe o dinheiro parado. Dinheiro precisa entrar no ciclo da produtividade, do crescimento, do aumento. Leia lá, parábola dos talentos, Mateus 25. Ele, em tantos outros lugares, fala de que o dinheiro na mão é para ser transformado naquilo que a gente pode usar não apenas como privilégio e benefício. O dinheiro fechado, poupado só para si, transforma o indivíduo num louco. Não é isso que ele diz, louco? Tu tens aí em abundância, mas hoje vão te pedir a tua alma, e o que tu tens para quem será? É louco. Todavia, o dinheiro que se transforma em bem, em benefício, em bondade, em ajuda, em produtividade, em emprego para outros, no contrato de pessoas que estão sem emprego, como é a parábola do homem que vai até a praça e sai contratando gente até a última hora e depois paga no mínimo o que com justiça contratou e eventualmente pagará muito mais do que tinha contratado, porque o coração dele pode praticar generosidades maiores com quem ele queira. E aí tem uma quantidade enorme de outras falas dele sobre como o dinheiro, na mão de alguém que tenha um coração posto nele, pode crescer, e crescer para o bem. Eu, por exemplo, não tenho dinheiro nenhum guardado, poupança nenhuma, mas a quantidade de pessoas que têm sido ajudadas pela minha vida nesses 48 anos, não dá para eu contar, são milhares e milhares e milhares. Eu estou falando financeiramente, materialmente. Não dá para eu contar. Eu não guardei, mas sempre vivi modestamente bem. Desde o início, em Manaus, com muita pobrezinha, mas tudo no lugar, tudo limpinho, e a bênção de Deus vindo, sem eu buscar nada de dinheiro. Quando eu vi, eu tinha uma casa. Quando eu vi isso, eu nunca gostei de ter nada para mim. Nunca tive, nunca acumulei. Nunca fiz força, nunca tive esse medo da casa própria. Quando eu tive que vender minha casa própria, em 97, para pagar coisas da fábrica de Esperança, e fiquei sem casa até hoje, eu já podia ter ido a algum lugar, comprado um terreninho, feito uma casinha pequenininha, só para dizer, essa aqui é minha. Mas eu não sofro disso. Eu, na realidade, fico feliz com todo mundo e com os meus filhos quando vão ficando
com casa própria, aleluia, amém. Mas não é uma coisa que realmente me aflige. Casa própria, eu até gostaria. Eu estou morando nessa, vai fazer 15 anos. Quase tudo que tem aqui fui eu que botei. No jardim, com certeza. Eu me sinto totalmente dono dessa casa, embora ela não seja minha. Mas não é minha angústia. Eu sei que casa própria eu terei, com certeza, nos céus. Aqui tudo é passageiro, até a casa própria. Você, no fim, vamos supor, eu compro essa casa, mas depois que eu morrer, eu não sei o que será. Não sei o que será. A gente nunca sabe. Então, o que eu aconselho a você, meu filho, é trabalhar naquilo que você gosta de trabalhar. Se aquilo que você gosta de trabalhar não está dando o suficiente, faça também o que você não gosta de fazer. E dedique-se a fazer aquilo que remunera você à altura da sua necessidade. É o que o Evangelho ensina. Jesus disse para o discípulo, eu concluo com essa, viu, Braulio? O Braulio está com pressa ali de ir, mas deixa eu concluir agora. Jesus disse aos discípulos, que, ilustrando, que o discípulo é aquele que tem como metáfora o seguinte: antes de construir uma torre, conta os tijolos, para ver se com aquela quantidade de tijolos ele consegue chegar até o fim da torre. Jesus ensina a contar tijolos, como ele ensina também a gente. Ele diz que um rei não sai para a guerra contra outro rei sem primeiro ver se com os seus 10.000 homens ele pode enfrentar o inimigo que vem com 20.000. Caso ele ache que possa, ele sai. Se ele acha que não pode, ele envia uma embaixada para fazer um contrato de paz que diminua as implicações da sua perda. Então, Jesus está o tempo todo trabalhando também com a linguagem do cálculo, da ponderação, da avaliação, do dinheiro em circulação, do trabalho como produtividade abençoada por Deus. E isso eu sei e ensino, e não preciso ser coach de nada, nem ensinar ninguém os 10 passos para a riqueza ou para o domínio, porque eu sei, eu já vivi o bastante para saber que isso tudo tem vida curta, que o que tem perenidade é quando a gente amadurece e trabalha segundo o Evangelho e vive segundo o Evangelho, a partir desses princípios, dessas lógicas de Jesus aplicadas a tudo, inclusive ao dinheiro, inclusive à rentabilidade do dinheiro, inclusive à circulação do dinheiro e inclusive ao fato de que a quem mais se dá, se espera que esse mais produza. Aquele que tem vai ser aquele que terá que produzir mais, do contrário, será cobrado. A vida cobra, a existência cobra. E se você não tem, mas tem a possibilidade de ter, aumente o que você pode ter. O grande segredo é fazer isso sem cobiça. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que aqueles que cobiçam, olha só para eu concluir aqui, Braulio, você me dá mais 2 minutos? Tamo junto, Caião, tô te ouvindo. Vai lá. Bom, Paulo, escrevendo a Timóteo, fala desses que cobiçam e que existem nesse estado de cobiça e como isso os coloca terrível, numa situação terrível. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, quando ele fala: não andem enfatuados, nem nisso, nem aquilo, nem com altercações e tal, supondo que a piedade é fonte de lucro. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Era um pessoal que estava lá numa briga enorme entre eles, porque todo mundo queria ter a primazia, achando que quem tivesse a liderança maior ganharia mais dinheiro. Vocês vejam que como o Evangelho, desde os primórdios, foi usado por algumas pessoas como fonte de lucro.
E Paulo diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade quando há contentamento. E disso ele entendia muito bem. Porque nada temos trazido para o mundo, nada, entendeu? Ele está repetindo Jesus, está repetindo Eclesiastes, está repetindo aqui o Velho Testamento em muitos lugares, porque nada temos trazido para o mundo. Jesus e o homem, a quem ele chamou de louco, nada você trouxe para o mundo. Nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Repete Jesus em Mateus 6, sobre ansiedade pela vida. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, presta atenção, caem em tentação. Quando você começa a dizer, eu vou ficar rico, cara, tão certo quanto Deus é Deus, eu profetizo que você vai cair em tentação. E vai cair em cilada. E vai cair em muitas concupiscências, em tesões, em desejos, em aspirações variadas. Começa com a tentação, aquilo se transforma numa cilada, depois você vive em estado concupiscente, ou seja, em estado de desejo essencial, latente em você. É o que acontece com quem quer ficar rico. E também fica tomado de pensamentos loucos, você vai cada vez projetando mais os seus devaneios para longe da realidade e fica tomado por sentimentos perniciosos, concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam, essa é uma palavra forte, afogam, te dão um caldo eterno, afogam os homens na ruína e na perdição. Então, meu filho, é só entrar nessa que o fim já está dito que vai acontecer. Aí você diz, bom, mas olha o Elon Musk, olha aí nessa pandemia, a gente viu agora, nesses dias, que 47 pessoas no Brasil ampliaram o seu dinheiro, alguns bilionários brasileiros, só de março até agora na pandemia, ampliaram as suas riquezas em quase 40%. Porque a quem tem se lhe dará. Aí você diz, eu quero ter também, eu quero ter também. Entra nessa de eu quero ter também, querem ficar ricos, caem em tentação e ciladas e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Afogam. Porque o amor do dinheiro, e o dinheiro, meu filho, produz amor, paixão, tesão. O dinheiro produz tesão. Porque tesão nele e no que ele diz que te dá. E ele diz, tudo isso eu te darei se prostrado tu viveres para mim. Porque o amor do dinheiro não é ao dinheiro, é o amor do dinheiro. O dinheiro provoca um tipo de paixão na gente. O amor do dinheiro é raiz de todos os males. Está na base. E eu estou ficando velho e muito experiente. A quantidade de vezes que eu já vi, o amor do dinheiro está na base da calamidade de tudo que aconteceu aos seres humanos. Eu não tenho como negar que eu já vi isso centenas de vezes. Eu sei o que eu estou falando a vocês. Além de lerem Paulo, eu sei que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e que alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Não é se desviar da congregação, é se desviar do ensino, se desviar do evangelho, do que Jesus ensinou, como você mesmo mostrou que o seu coração
está na dúvida se não tem um jeito de você associar Jesus ao ensino desses outros indivíduos que estão provocando tentação em você. Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, foge dessas coisas, foge dessas coisas. Aí eu fico sendo careta, porque ensino isso que eu estou ensinando, que é contrário ao que os mestres, o que os coaches, especialmente os mais jovens, no seu afã e na sua inexperiência, eles aprenderam isso faz 2 anos, estão praticando 3 anos, não sabem aonde o galo canta. Se forem pessoas carismáticas, vão impressionar muita gente. Mas, olha, em 10, 15 anos, a vida trará o resultado para eles mesmos. É só uma questão de tempo para todo mundo. Quem já viveu muito e que está nessa há muito tempo observando, te diz com toda clareza, como Paulo disse a Timóteo, como eu digo a você, foge dessas coisas, aprende o Evangelho. Eu vou fazer um curso sem método nenhum para ficar rico. Vou fazer um curso, eu vou agora ensinar Hebreus numa perspectiva contemporânea. É diferente. Hebreus numa perspectiva contemporânea. Quando acabar, eu quero dar um curso sobre o que Jesus ensina sobre o dinheiro, Jesus e o dinheiro. Essa geração está precisando disso, de Jesus e o dinheiro. Jesus e o dinheiro. Eu vou ensinar para você como é que o dinheiro pode passar pela nossa vida sem achar o caminho do nosso coração. O dinheiro pode passar pela nossa vida sem achar o caminho do nosso coração. Em mim, graças a Deus, a vida inteira ele foi do bolso à minha mão e ao próximo. Quando eu, por um pouco de tempo, amei o dinheiro, eu entrei em ruína. Imediatamente fui afogado em grandes tribulações. Eu sei exatamente do que eu estou falando a vocês, eu sei o lado positivo de ser tão bem sustentado pela fé que tem gente que de longe pensa até que eu sou rico. Eu não tenho nada, só não me falta nada. E o que eu tenho eu dou, e dou com alegria, porque eu sei que nada me faltará. Mas eu conheço também a experiência de ter tentado guardar, porque descobri que ter dinheiro era muito gostoso. Isso produziu uma concupiscência em mim que me afogou em ruínas. Isso nos anos de 97, 98, 99, quase me destruiu. Eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Agora, a gente vai aprender com o tempo, com a vida, e eu espero que alguns entendam que eu não fiquei assim como eu estou, com todas as marcas do tempo sobre mim à toa. Graças a Deus, houve mais sabedoria sendo derramada sobre mim do que a velhice consegue manifestar. Eu estou mais jovem de alegria sábia do que envelhecido de fraqueza física. E se você quiser aprender comigo, prossiga, meu filho. Nada lhe faltará, em nome de Jesus, com a graça de Deus. Nada, Amém. nada.